Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso 14º episódio, Histórias e Partidas no GM bem brasileiro, e com o nosso convidado mais que especial, grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André? E você? Tudo certo aí? Tudo bem também. Everaldo, hoje é uma partida que você considera uma das mais brilhantes que você fez, uma partida que você gosta bastante, e contra um adversário que você considera muito. Vou te contar um pouquinho pra gente, foi num Campeonato Paulista? Exatamente. Essa partida foi em 2008 contra o grande mestre Gilberto Milas Júnior, que foi de todos os meus adversários o que eu mais aprendi de xadrez. Eu joguei muitas vezes com ele. Além dessa partida que eu vou mostrar, eu ganhei. Mas ganhei muito poucas dele e perdi várias. Perdi inúmeras partidas. Claro, teve muitos empates também, né? Mas eu diria que todas as partidas que eu joguei com ele, eu sempre aprendi muito xadrez. Eu diria que eu sempre procurei dar o meu melhor quando eu joguei com ele, pelo respeito que eu tenho por ele, né? Eu acho que ele foi um dos... o xadrez dele, para mim, sempre foi uma referência. Eu lembro que uma vez eu estava jogando uns jogos abertos, aí de São Paulo, e a partida empatou, mas a gente foi analisar depois, foi no final dos anos 90. E, e quando chegou um determinado momento da nossa análise, eu achei que eu tinha analisado uma linha muito boa, era uma linha complexa e tinha algumas combinações, mas depois ele me mostrou que a minha combinação tinha um furo, né? Mas me mostrou por que ele não tinha entrado nela. Era uma outra variante que não tinha nem sonhado que aquilo existia. E foi uma variante assim que ele calculou muito longe, tipo uns 10, 12 lances. Mas a diferença, por exemplo, de uma partida que comentei com Cubas, que eu podia ter calculado 10, 12 lances, mas uma variante muito forçada. Né? Essa variante que o Mills analisou não era uma variante forçada, assim, totalmente forçada. Ela era uma variante sempre forçada, mas que os dois lados teriam que jogar lances. Se eles não jogassem aqueles lances, eles estariam numa condição estrategicamente pior. Né? Então, foi um cálculo que ele conseguiu unir tanto a parte concreta como essa parte mais abstrata da avaliação. E você combinar esse fator da análise concreta com esses fatores que são mais subjetivos, são mais abstratos, eles dependem de avaliação, dependem de intuição, eu acho que é um dos segredos do xadrez. A gente não consegue chegar tão longe se a gente só tem um deles, né? Então, você conseguir combinar numa partida esses dois elementos, eu acho que é um segredo. Quando a variante for concreta, você tem que analisar forçada. Agora, o que é difícil é você conseguir analisar uma linha em que ela é mais ou menos concreta, né? Ela deixa opções para os dois lados, mas você consegue avançar a variante porque é baseado em que aqueles são os melhores lances posicionalmente. Né? Então, eu fiquei muito impressionado dessa vez, mas para mim foi bom, porque eu pensei, não, é uma referência se eu quiser chegar a grande mestre, por exemplo, eu teria que analisar linhas como essa. Né? Assim, eu teria que me esforçar para chegar nesse nível de análise. Então, essa partida que eu joguei, eu acho que eu consegui analisar bastante. Eu joguei uma linha da Sveshnikov que é, digamos, um pouco duvidosa, né? Mas a ideia toda era imprimir uma dinâmica maior, porque eu já tinha jogado Sveshnikov um pouco antes com ele, que a posição tinha ficado mais estática, né? E aí posicionalmente ele tinha me superado, eu fiquei numa posição muito ruim, e por milagre eu não perdi, a partida empatou. Então essa partida eu tentei colocar uma dinâmica grande, eu procurei arriscar bastante, até para evitar que ele conseguisse ter essa posição, que ele já tinha me superado posicionalmente
até com uma relativa facilidade, né? E essa partida foi jogada no Paulista. Eu não ganhei esse Paulista. Eu acho que quem ganhou esse Paulista foi o Fear. Eu perdi pro Fear na última. Mas essa partida aqui eu tenho... É uma das minhas partidas favoritas, né? Porque eu também consegui colocar várias ideias que eu achei que foram criativas. Então, ela começou com uma siciliana. E aqui eu joguei a variante Sveshnikov. Essa variante hoje é muito popular. O Calci, inclusive, jogou ela no último campeonato mundial com Caruana. E sempre com bons resultados, né? Mas ela teve várias, digamos assim, outras épocas que ela teve muito popular também. Ela teve nos anos 90, final dos anos 90. Depois ela caiu um pouco de popularidade, depois ela volta. Eu diria que ela tem uma aparência estranha, porque deixa já um ponto fraco no D5, mas na dinâmica as preços podem compensar. Inclusive já ganha um tempo em cavalo, né? E já tem também uma possibilidade, dependendo do que as brancas jogarem, sair com bispo para B4, carvando o cavalo, atacando o peão. Por exemplo, se cavalo B3, bispo B4, né? Ele ganha um tempo já atacando o peão. E ao mesmo tempo vai ser possível jogar D5 provavelmente, se livrando do peão atrasado, né? Então basicamente o lance aqui deve ser cavalo B5 para criar aqui um tema em D6. Esse bispo B4 aqui não é bom agora. E o melhor, em vez de cavalo D6, o melhor acho que é A3 aqui, inclusive. Porque se houver essa troca, o cavalo volta trocando. Então aqui, basicamente, a ideia de cavalo B5 é obrigar as pretas a jogarem D6. Agora esse bispo aqui não sai mais para B4. Então o cavalo branco fica estranho lá em B5, mas ele impede esse contra-ataque das pretas com bispo B4. Essa variante aqui, ela é denominada Sveshnikov, não porque o Sveshnikov inventou ela, mas ele foi o que fez um estudo aprofundado. Isso aqui já tem muito tempo, né? Uma época em que ela era considerada duvidosa, justamente por deixar um buraco tão cedo aqui em D5. Mas a história dela demonstra que ela é consistente. O Sveshnikov tem muito mérito nessa abertura, embora ele não seja o primeiro que tenha jogado. Inclusive, além dele, houve outros jogadores da região dele. Ele morava lá numa cidade chamada Chelyabinsk, é lá na Sibéria, na Rússia, e por isso alguns também denominam essa variante como variante Chelyabinsk. Legal. E o Kasparov também jogou bastante de Sveshnikov, né? O Kasparov chegou a jogar, ele ganhou do Shirov uma partida bonita, né? Ele ganhou da Judith Pogar uma partida bonita, embora o Kasparov variava, né? Tinha a Najdorf também como uma das principais dele, ele ganhou muitas partidas com a Najdorf, né? Mas essa Sveshnikov, o Kramnik, o Shirov, vários jogadores tops colocaram essa linha como no repertório. E eu comecei a jogar Sveshnikov porque há muito tempo atrás, antes de eu ser mestre, eu tinha dificuldade de jogar de brancas nessa posição. Então eu pensei, por isso eu tenho dificuldade de jogar de brancas, por que eu não jogo de pretas? Né? Interessante. Aqui nos últimos tempos, o cavalo D5 tem se tornado a linha mais popular aqui. Mas isso foi em tempos recentes, né? A linha do bispo G5, ela foi na história da variante a principal. Então a ideia é como é que as brancas vão dominar essa casa. Bispo G5 é um lance muito lógico, porque ele crava o cavalo que defende a casa, né?
E eu não creio que cavalo D5, assim, é uma opinião particular minha. E é muito difícil provar a tese de qual é melhor aqui, porque as linhas não foram esgotadas. E eu acho que não vai ser esgotado tão cedo. Mas a questão é que bispo G5 ficou muito estudado e as brancas não estavam conseguindo obter qualquer vantagem com bispo G5 nos últimos tempos. Isso em partidas tops, né? Então aqui começou a se tentar cavalo D5. Mas pelo que eu vejo, ela também não tem garantido vantagem. Então eu acho que a tendência é uma hora ela desaparecer, essa ideia do cavalo D5. Eu já joguei dos dois lados também, joguei de brancos também esse cavalo D5. Bom, desaparecer é um termo muito pesado, né? Eu diria assim, que possivelmente bispo G5 vai voltar a ser a variante de moda. Inclusive, existe a variante Rossolino, que logo no terceiro lance os brancos não jogam D4, jogam bispo B5. Tem muita gente que joga Rossolino para evitar esse Sveshnikov. Tal a popularidade que ela tem hoje. Bom, aqui esse bispo G5 ele é um lance de muito princípio, né? Posicional. A6, cavalo A3. B5 e aqui, na história, o lance cavalo D5 direto alternou com a captura primeiro em F6 e depois cavalo D5. Se as bonecas capturarem aqui, as precisam capturar de peão, para não perder o tempo com a dama, né? Porque o cavalo branco vai a D5 de qualquer jeito. E a posição ela tende a ficar mais aguda aqui, porque a configuração de peões na ala do rei ela fica muito assimétrica, né? A tendência é as pretas jogarem F5, G7, rocando. As pretas vão ficar com uma preponderância de peões no centro, mas a ala do rei mais enfraquecida. Então ela dá uma dinâmica maior. Já esse lance cavalo D5 direto não vai comprometer a estrutura de peões no flanco do rei, porque as pretas vão jogar bispo E7, quando os brancos capturarem o bispo pelo cavalo, as pretas vão capturar de bispo. Aí a tendência é a estrutura ficar mais sólida, né? Então o jogo fica mais posicional. Então eu acho que aqui é uma questão de gosto. Se as brancas querem jogar uma linha mais posicional, cavalo D5. Se querem jogar uma linha mais aguda, bispo dá mais F6 primeiro. Dizer qual é melhor é que é uma coisa complexa, né? A história ela varia, você tem um período em que se joga mais um, depois um período que se joga mais outro. Nos anos 90 se jogava muito mais bispo toma F6. Bom, aqui bispo E7. Aqui, obviamente, é melhor trocar o bispo pelo cavalo, porque a casa D5 é a casa mais importante. Então, é melhor manter um cavalo ali. E aqui é a hora de retornar esse cavalo de A3. Né? A forma de se fazer isso é com C3 ou C4. A ideia depois é levar o cavalo a C2 e, eventualmente, o cavalo vai a E3 para reforçar o controle da casa D5. Aqui também a preferência ela variou entre C3 e C4 durante a história da variante. Inicialmente, C3 era quase que a única linha. Depois é que começou a ser jogado C4. Então, aqui no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, C3 era a linha principal disparada. Né? Mas nos últimos tempos, C4 ficou a principal. Aqui, o lance normal aqui é B4. Bloqueando a ala da dama. Né? Só que essa posição ela tende a ficar muito estática durante muito tempo. E foi assim que eu tinha jogado numa partida com Milos um pouco antes dessa. Então a posição ela perde bastante em dinâmica, né? E o jogo tende a ficar muito mais posicional. Eu não creio que as pretas estejam com problemas aqui, mas
É muito depende do tipo de posição que a gente quer jogar, né? Então essa eu acho que B4 é o melhor de qualquer forma. E depois eu joguei esse B4, já joguei também outras vezes, né? Mas nessa partida eu resolvi jogar uma linha que eu mesmo considero duvidosa, né? E eu já tinha jogado antes, que é eu sacrifico o peão e coloco imediatamente o bispo aqui nessa diagonal. Esse lance aqui envolve um sacrifício de peão em B5. E a primeira vez que eu joguei foi 2 anos antes, em 2006, contra um mestre internacional argentino, num torneio em São Paulo, o Alfredo Diatio, que hoje é grande mestre, né? E eu joguei eu fiz na época eu tinha feito uma preparação muito sem vergonha, mas que acabou dando certo. Eu ganhei aquela partida, né? Mas por que eu quero dizer uma preparação sem vergonha? Porque foi muito superficial a preparação. Depois eu estudei um pouco mais a fundo. Mas naquela partida ela serviu também como um fator surpresa. Né? Mas naquela época, quando eu fui estudar, preparar essa ideia de visto G5, a minha partida referência foi entre dois jogadores catarinenses, que foram que são muito talentosos, né? O Kaiser Mafra e o Rodrigo Fontana. Na verdade, o Rodrigo Fontana de brancas e o Kaiser Mafra de pretas. Essa partida foi jogada no Campeonato Brasileiro Sub-16, no final dos anos 90. Tanto o Kaiser como o Rodrigo chegaram a ser campeões brasileiros de categorias. Né? E a minha partida referência era essa partida entre os catarinenses. Né? E acabou dando certo naquela vez, e nessa vez eu fui tentar a sorte de novo. Né? Eu acho que eu dei sorte bastante mesmo, porque essa aqui eu também consegui ganhar. A ideia, uma das ideias dessa linha é que depois de você toma B5, claro, esse bispo está muito melhor em G5 do que em F6, né? Eu posso jogar dama 5 e ele não tem, por exemplo, uma cobertura com dama D2, porque o meu bispo já foi para lá. E eu lembro que o Milos aqui pensou 40 minutos nessa posição. Ele não conhecia, né, essa linha. E ele ficou. Porque aqui só tem. As brancas, obviamente, não vão jogar rei E2, né? Então, se resume aqui a duas linhas. Uma, voltar o cavalo, que foi o que ele jogou, e a outra, B4, que era a linha que o Diátio jogou. O Alfredo Diátio jogou comigo. Né? Esse B4 é muito interessante, porque, claro, se capturar o cavalo em C3, as brancas capturam em C6. Essa dama aqui não tem nenhum cheque para dar, curiosamente, porque o cavalo em D5 domina todas as casas de cheque. E esse peão em C6 agora vai ser muito forte. Ele vai poder ser protegido aqui pela dama em C2 ou até mesmo com B5, acho que não, porque vai ter um cheque em A5, né? Talvez com C7, né? E além do que, as brancas continuam com o peão a mais aqui, né? Mas a ideia toda aqui é cavalo toma B4, e aqui tem umas variantes muito interessantes. Cavalo C4, atacando a dama. Claro que não pode capturar em B5, porque tem vários duplos diferentes, né? Mas aí aqui as pretas dão um cheque duplo, ou melhor, um duplo, não só um cheque duplo, como um duplo cheque, né? Que eu faço uma diferenciação entre o cheque duplo e o duplo cheque, porque o cheque duplo é quando a gente ataca o rei e uma outra peça. O duplo cheque é quando a gente ataca o rei com duas peças. Nesse caso, são as duas coisas. Aí ele tem que tirar o rei e eu jogo dama A4, defendendo aqui o cavalo. Fica uma posição muito bizarra. O rei fica numa posição estranha aqui
em D3, mas eu vou poder depois retornar esse cavalo a D4, ele vai ter que ir provavelmente a D3. Né? E o Mills ficou pensando, ele ficou considerando essa variante durante esses 40 minutos. Ele ficou pensando. A linha principal, que inclusive a linha que o computador dá, foi a linha que de fato ele analisou, que foi cavalo DB6, cavalo D4 e rei D3. Aqui não dá para voltar o rei para E1, porque aí teria dama B4, cheque. E por outro lado, aqui não dá para capturar o cavalo, que foi o que o Jatio jogou comigo. Né? E parece que ele vai depois ser capturar a dama e vai ficar com uma peça a mais. Mas eu tenho esse intermediário. E ele não tem a volta da cobertura de dama, porque eu capturo a dama. E eu fiquei com a dama a mais aqui. Essa partida eu dei sorte porque curiosamente, ele não viu esse cheque intermediário aqui. Agora tem Aqui justificado os tá. 40 minutos do Milos aí. Exatamente. Aqui é interessante porque para você ver como o nível de análise ele é muito bom. Porque ele analisou a melhor variante para as pretas e a melhor variante para as brancas, nesse caos total. E essa é a melhor variante de fato. E ele fez uma avaliação muito precisa, que essa posição, embora ele possa ganhar essa torre A8, essa posição é muito perigosa para o rei branco. Então, aqui eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque fazer essa análise em casa, com o computador, é uma coisa. Você fazer isso ao vivo é uma coisa totalmente diferente. Né? Sim. E você conseguir fazer uma avaliação da posição também que seja objetiva. Né? E a avaliação dele é que esse rei ficava numa posição muito, muito perigosa, que ele quase não tem casas. Né? Eu teria essa casa C3. E a avaliação dele é precisa, essa posição que as pretas não estão piores. Eu acho que essa posição está igual, curiosamente. E a linha nem é com dama toma B5, é com dama B4. A ideia é tentar capturar com peão. Por exemplo, eu vou dar aqui uma linha, é uma linha que o computador indica. Tá? Esse cavalo para 8 não é bom aqui, por causa de já está uma B5. Depois no PGN o pessoal pode dar uma olhadinha ali para conferir. A linha boa aqui é torre B1, dama C5, cavalo A4. É interessante, né? Porque ele, em vez do cavalo capturar a torre, ele está voltando o cavalo. Mas a Curioso. ideia é tentar chegar com esse peão a B7. E aqui cavalo A5. Com ideia B7. Essa é a linha que o computador considera melhor. E aqui o lance espetacular é dama por E4. Fazendo um tema de atração no rei. Né? Só que essa linha não dá mate, ela dá perpétuo, na verdade. Porque aqui não dá para comer, não dá para capturar esse peão. Então aqui ele tem que voltar. Por exemplo, se capturar o peão, aqui tem duas formas de dar mate, ou com roque grande ou com torre D8. Vou fazer aqui o roque grande. Mais bonito. Se rei C5, bispo E7. Né? E ó, não tem nenhuma casa pro rei. Né? O rei é a peça, ele veio ajudar a fazer esse peão de B coroar, né, digamos assim. Só que ele esqueceu que não está bem no final ainda. Né? E se capturar aqui, o lance é F6. Esse bispo tem que ficar mantendo o controle das casas. Né? F4 e E3. E quando E5, rei E4, bispo F5, é um mate fantástico. Né? E tabuleiro. Não tem casas aqui. Ó. Então, aqui a conclusão é que não dá para capturar o peão, ele tem que voltar o rei para E4 e a posição empata, em perpétuo.
E aí a gente pode entender por que às vezes numa posição tão aguda assim, o computador, o engine dá 000, né? É porque ele acha no caos uma variante de perpétuo, por exemplo. Interessante. Ou a gente poderia entender também, assim como a gente, o computador às vezes fica muito confuso. E aí, na dúvida, ele coloca 000 para não se comprometer. Posição dessa é difícil mesmo. É, mas eu já tinha analisado isso em casa, porque eu já tinha experiência anterior, né? Essa era a minha vantagem. Então, nesse tipo de posição, ele conta muito se você já estudou a posição. Porque você encontrar todos os ossos precisos aqui é muito difícil, né? Inclusive, já me espantou muito que ele conseguiu chegar nessa posição, que ele chegou, inclusive, nessa posição aqui, é, e fez uma avaliação de que a posição era perigosa para ele. Né? Sim, sim. E você jogou quase a ritmo de partida rápida, partida blitz, e o Milos jogando, usando 40 minutos um lance, né? Acredito, né? Exatamente. E aí eu já ganhei uma vantagem no relógio também. São vários fatores que contam. Né? Sim. Mas aí, por fim, ele jogou aqui o que eu considero melhor, e o que eu considero que essa posição branca está melhor mesmo. Ele voltou o cavalo simplesmente. E também, esse lance é seguro para as brancas. As brancas não estão arriscando muita coisa. Né? Então, aí a gente vê a filosofia do jogador. Ele é um jogador que sempre busca o melhor lance. Né? Existem aqueles jogadores que buscam um lado prático. Por exemplo, eu mesmo, no meu caso aqui, eu estou buscando um lado prático. Né? Porque eu estou admitindo que essa variante é duvidosa. Né? Então, assim, nem sempre eu tô jogando pelo que eu considero de fato o melhor. Isso é interessante, né? Ele não, ele estava tentando analisar o B4, porque B4 eventualmente poderia ser o melhor. Um jogador mais prático teria desistido já da análise um pouco mais rápido e teria voltado o cavalo para C3 mais rápido. Sim, sim. Mas também é por isso que talvez ele tenha chegado num nível de análise tão alto. Por quê? Porque ele sempre buscou fazer análise mais precisa. Né? Esse é um detalhe muito importante. Assim, na evolução do jogador, né? A filosofia que ele adota, muitas vezes pode não ser o que naquele momento vai ser o mais prático. Mas para o aprendizado, muitas vezes é o que faz com que ele cresça mais. Bom, aqui eu joguei cavalo D4 e ele jogou cavalo C4, que é o lance natural aqui. Né? Eu joguei há 3 anos atrás, em 2017, no Floripa Open, essa posição de novo. Eu joguei 3 vezes essa posição, ganhei 2, perdi 1. Essa terceira eu já perdi, e perdi para um mestre FIDE, que é o Diogo Duarte, lá de Salvador. Acho que hoje ele mora em Brasília. Ele jogou bispo D3 e aqui eu perdi fácil essa posição. Né? Claro, eu joguei mal depois, mas essa partida ele já tinha aquele fator surpresa, acho que já tinha desaparecido. A linha já era mais conhecida também, né? Exatamente isso. Um detalhe também Aqui, é difícil fazer o cavalo C3, né? Porque um dos trunfos da posição das brancas é o cavalo D5, que é muito o forte. cavalão de 5, dá pena, né? Você voltar ao cavalo. Né? Sim. Bom, mas aí ele jogou aqui cavalo C4. Eu joguei dama D8. E ele jogou B toma 6 aqui. Aqui é possível jogar B6 também, mas esse peão aqui talvez não sobreviva. Porque eu posso jogar um bispo E6, ameaça capturar o cavalo, né? Então, esse B6 aqui tá bom. Aqui, o Kaiser Mafra, que digamos é o proprietário intelectual da variante, a gente poderia dizer assim, ele capturou o peão em A6, na direta. O que eu acho ok. Né? Eu pensei aqui comigo que era melhor rocar, que é o que eu fiz para
começar rápido uma ação no centro, aqui, o mais rápido possível. Então você vê que eu retardei bastante a captura daquele peão, e no final acabei capturando de torre, inclusive. Eu aqui talvez pudesse reivindicar uma coautoria nessa variante, né? Porque eu fiz aqui um estudo um pouco mais aprofundado de pretas, né? Então talvez a gente pudesse considerar, se o Kaiser me autorizasse, considerar a variante, essa subvariante como variante Kaiser Everaldo. Ele me permitir, né? Depois eu vou compartilhar com o Kaiser depois pra ele ver esse vídeo. Conta para ele. Kaiser foi meu companheiro de equipe durante muito tempo lá em Floripa. Interessante. Bom, ele foi campeão brasileiro juvenil também, né? Visco D3 e mandei lá o F5, que é a forma de eu questionar o centro e tentar valorizar aqui, né? Ou então passar o peão para F4 e atacar lá o rei, que foi o que aconteceu. Eu acho que dá para capturar esse peão aqui simplesmente e para evitar que as pretas joguem F4. Né? É que as brancas inicialmente teriam esses peões livres, mas ainda existe um certo bloqueio desses peões. Né? Então acho que dá para as brancas capturarem. E curiosamente, depois, posteriormente, eu fui pesquisar e tem uma partida anterior à minha partida, a essa minha partida com Mills nessa posição. É uma partida de um brasileiro, inclusive, contra um argentino. É o Carlos Alberto Barreto, lá de Natal, e o Robert Hungaski, que é um argentino-americano. Eu acho que agora ele, não sei se ele está morando nos Estados Unidos. E foi jogado no Brasil em Guarapari 2007, ou seja, essa partida é anterior à minha partida com Milos. Né? E o Hungas, que hoje é grande mestre, na época acho que ele era só mestre, jogou D5 e o Barreto capturou, esse aqui determinou a perda do cavalo. Do M7 ele perde o cavalo aqui. Eu acho que não tem compensação suficiente, embora as brancas fiquem com vários peões. Né? Mas eu acho que simplesmente cavalo E3, eu acho que o branco está melhor aqui. Então, aqui as brancas, Milos focou em vez de capturar, e aqui eu não perdi a oportunidade. Né? Minha ideia é jogar F3, ele jogou F3. Mas só lembrando que essa partida de 2007 do Hungask, eu não conhecia, não estava na minha base de dados. Eu só vinha a conhecer ela depois. E aqui eu joguei bispo H4. A minha ideia é jogar bispo G3 e passar minha dama para H4, para poder atacar o rei. E em algum momento eu já vi essa manobra, mas eu não me recordo aonde. E eu via em alguma partida que eu estava passando ao vivo. Mas eu realmente não me recordo onde eu vi. Eu fiquei com a impressão que era uma partida do Evandro Amorim Barbosa, mas depois eu realmente não tenho certeza. Bom, aí ele jogou a cavalo D5. E a partir desse momento é onde eu acho que as brancas deveriam ter começado a avançar os peões, que é a principal vantagem. Né? Jogar B4, porque agora eu vou ser obrigado a capturar em A6, porque senão ele vai ter B5. E depois que eu capturar em A6, jogar B5 direto, começar a avançar esses peões aqui. Mas ele jogou uns lances posicionais que me pareceram naturais ainda. Aí eu capturei aqui de torre, a minha ideia é manter o bispo nessa diagonal. E essa torre voltar a 7 para depois que eu jogar um G5, essa torre tem a possibilidade de passar para lá do rei. Atacar num estilo Índia do Rei, né? Sim.
Ela lembra um pouquinho de A do Rei, aqui na aula do Rei. Ele jogou dama D2, eu acho que B4 de novo podia ser feito. Eu cheguei aqui para atacar em H2. Claro que ele não vai capturar, porque eu vou entrar com a dama em H4. Né? Vai dar problema. Eu vou ter um ataque de mate. E aí, finalmente, ele começou o ataque. Eu voltei a minha torre para 7, para ter a possibilidade depois de fazer a passagem para o do rei. Né? E ele jogou a cavalo a 5. A ideia desse lance é trocar esse meu cavalo de D4, jogar bis C4, ameaçando descoberto, quando meu rei sair, cavalo B3, que foi o que aconteceu. Mas é um plano lento. Então, ele considerou que se ele eliminasse esse meu cavalo de D4, meu ataque na aula do rei ia cessar. O meu ataque na aula do rei depende muito desse cavalo de D4. Que é a minha peça que foi aí logo no comecinho, e aí é uma das essências da variante. Né? Em troca aqui do peão que eu sacrifiquei na aula da dama, tem uma posição excelente para esse cavalo. Mas esse plano é bastante lento, vai faltar um tempo para ele. Era melhor ele ter começado o avanço logo aqui. Talvez jogado B5, mas possivelmente A4. E a questão toda é que eu posso dar um duplo agora, né? Mas aí eu vou ter que trocar uma das minhas peças principais, que é o meu cavalo em D4, por uma torre. Claro, eu ganhei a qualidade, mas essa qualidade estaria mais do que compensada por causa desses excelentes peões que ele tem aqui, né? E dos cavalos também, é claro. Ele teria o domínio das casas brancas, ele já não precisaria se preocupar tanto com a ala do rei, porque sem o meu cavalo em D4, meu ataque ele perde muito em intensidade, e os peões na ala da dama estariam prontos para avançar. Né? Então aqui A4 seria bom também. Ele jogou a cavalo A5. Aqui eu finalmente criei lá o tema da ameaça de mate em H2. Ele tem que jogar H3. Claro que ele não pode capturar o bispo. Né? Eu não tenho sacrifício em H3 porque a dama dele vai defender. Né? Então, aqui eu fui com G5. Não apenas para uma hora jogar G4, mas também para ter a passagem da torre. Bom, ele jogou bispo C4, ele continua na ideia do cavalo A5. Agora ele está ameaçando um descoberto. E ele volta para trocar o cavalo. Né? Então ele está aqui a um ponto de resolver os problemas, uma parte considerável dos problemas, que é esse cavalo. Meu cavalo de D4. Mas como muitas vezes acontece nesse tipo de posição, a partida se decide por um tempo. Né? Às vezes o xadrez pode ser considerado um drama que é decidido por um tempo. Né? Eu acho que essa frase não é minha, não. Eu acho que deve ser alguma coisa do Tarrashi. Aí eu continuo aqui a iniciativa. Aqui não dá tempo de eu jogar torre G7. Eu tenho que seguir com G4. E a ideia é que se ele capturar aqui, eu vou capturar em H3. E agora aqui está tendo toda a importância e minha torre está indo para G7. Né? Para criar ali o tema em cima do rei. Então, aqui ele não pode jogar dessa forma, porque eu não preciso recapturar o cavalo. Eu posso continuar meu ataque. É muito mais importante eu abrir a posição, a coluna G, e trazer minha torre para G7 do que recuperar a peça. Né? Até porque se eu recuperasse a peça, ele poderia até capturar com a dama, dando cheque, depois jogar H toma G4, que eu já perderia uma boa parte do ataque. Ele não pode capturar de H, obviamente, porque leva mate, e, portanto, sobrou a opção de capturar de peão.
E aqui, sem perda de tempo, não dá tempo aqui de eu jogar um bis toma G4, eu tenho que avançar esse peão para F3 para criar um tema de F2 e de bis toma G4 também. Vou tentar obrigar o rei dele a ir para H1 e deixar o rei dele preso ali. Por exemplo, se ele jogasse cavalo toma D4, eu poderia jogar F2, rei H1 e bis toma G4. E aqui eu tenho uma ameaça simplesmente de capturar o peão, né? E se ele jogar um lance como cavalo F5, porque aí se eu capturar o cavalo, eu já não vou mais conseguir sacrificar o bispo, porque não vai ter mais bispo, né? E ao mesmo tempo aqui ele ameaça a dama. Aí aqui eu tenho um macho muito interessante. Bispo F3, né? O rei dele que está numa jaula, numa gaiolinha. Esse tema aqui tem em outras posições também, esse macho do bispo. Por exemplo, ele jogou... Claro, se ele jogar G toma F3, eu simplesmente capturo. Aqui, né? Esse torre toma F3, torre toma F3, eu tomo ação torre F2, ou dama toma H3, ou bispo F2 também. Ou eventualmente trazer essa torre, que talvez não seja necessário agora. Curiosamente, eu não precisei dessa torre aqui. Então ele jogou cavalo E3. A ideia desse cavalo E3 é proteger o peão de G4 contra bispo toma G4, e em algum momento tem um cavalo F5 também. Né? Então, por exemplo, se eu jogar F2, agora ele joga rei H1 e o meu bispo não consegue chegar para criar as ameaças mais, porque o cavalo dele está defendendo ali. Então, eu joguei aqui bispo F4, que me pareceu muito lógico, porque eu ameaço jogar dama G3 e dama H2. Né? Mas esse lance aqui é impreciso. Na verdade, ele é um erro grave. Mas no momento ali, a gente já tinha começado a ficar num apuro. Ele mais do que eu, obviamente, né? Pelo fato dele ter gasto mais tempo no começo. Mas eu também já não tinha muito tempo. Eu devia ter aqui menos que 10 minutos. E aqui ele já estava com menos que 5. O que vai ser um dos fatores determinantes esse problema do tempo para ele. Aqui, claro, depois eu fiz a análise do computador, torre C7, que é um lance que parece que não tem muito a ver com a fala do rei. É um lance difícil de imaginar nessa posição que alguém vai considerar esse lance. Né? Esse é o lance que ganha, na verdade. E a ideia é capturar esse bispo e deslocar o cavalo. Porque aí eu tenho ideias tanto de F2 e bispo toma G4, que o cavalo foi deslocado, como eu tenho a ideia de jogar cavalo E2 também. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que ele jogasse torre AC1 aqui. Para se capturar de torre e não precisar deslocar o cavalo. Né? Aqui eu analisei vários lances. Analisei bispo D3, analisei bispo D5, analisei cavalo toma D4. E aí, quem quiser conferir as análises pode olhar no PGN depois. Né? Aqui não vai dar tempo de a gente analisar todas, que são muitas variantes. Tá? Mas vamos supor, se jogar a torre C1, eu posso trocar, ou sacrificar, né? Ele mantém o cavalo defendendo o cavalo do rei, cavalo E2, não tem mais o bispo protegendo a casa, né? Eu elimino o defensor da casa E2. E aqui simplesmente FG2. Se ele capturar de cavalo, eu dou mate em H3. Se ele jogar rei toma G2, eu posso jogar aqui bispo F2. Ameaçando dama G3, rei H1 e dama toma F3. Aqui contra o qual ele não tem defesa aqui. Então, se ele jogar cavalo F5, eu posso jogar bispo também F5. Né? Se esse aqui para defender a casa, bispo também F5.
Ou eventualmente cavalo F4 também. Aqui tem uma linha bonita que poderia surgir, que depois de torre C7 é se ele capturar aqui em D4. Eu posso jogar F2, claro que ele não pode capturar aqui, porque aí eu posso ou capturar de torre ou de bispo, né? Ele joga rei H1, e eu capturo. Se ele capturar de dama, aí eu volto o meu bispo, eu ganho tempo, né, atacando a dama, para depois jogar a dama G3. Foi que aconteceu uma coisa parecida na partida. Mas a linha mais bonita é um cavalo F5, justamente para limitação do meu bispo em cima de G4. Né? E aqui eu devo capturar de torre. Qual é a questão? Se ele capturar de peão, eu tenho o mate na diagonal aqui. Ele vai jogar bispo D5 e eu capturo aqui. Né? Então, esse é um quadro muito legal. Né? E se ele capturar aqui de peão, eu posso capturar o bispo aqui, simplesmente. E se ele, vamos supor que ele jogasse aqui como dama D3 para ameaçar minha torre, para depois tentar capturar o peão ou começar a avançar os peões, eu posso jogar bispo D7 com ideia, bispo toma E4 e dama toma H3, e se ele capturar, a gente tem o mesmo mate. Né? Então, eu tenho vários temas de mate ali que são bem interessantes. Mas eu não joguei torre C7, eu joguei bispo F4, que dá uma oportunidade para ele que eu não tinha percebido. Né? Ele captura, isso aqui eu tinha visto, claro. Agora, claro, eu não tenho dama G3, porque cavalo toma F3 ele defende a casa. Né? Então a minha ideia era capturar. Eu deixo ele capturar aqui em D4, inclusive eu tô abandonando minha torre. Mas eu vou ganhar o tempo em cima da dama e vou levar minha dama G3. Né? Possivelmente eu jogue. Quer dizer, naturalmente eu vou jogar F2 antes para não deixar o rei dele escapar. Né? O rei dele está em H1, aí o rei dele não tem como fugir. Mas aqui, em vez de ele capturar em D4, que é o lance que perde, ele tinha a torre toma F3. Esse lance aqui eu não tinha percebido. O problema todo é essa torre aqui em F1. Em F8, perdão. E a questão é que se eu capturar aqui, que parece ser o lance normal, né? Ele joga a dama D4. Eu não posso jogar bispo E5 porque ele está caindo a torre. E se eu jogar dama F6, ele troca. Eu não tenho torre F7 agora, o meu bispo ficou cravado, né? Mas eu tenho aqui um intermediário. E supondo aqui que ele volte aqui para E2, ele tem que manter o bispo nessa diagonal, porque se ele voltar para B3, por exemplo, eu tenho E2. Né? E poderia chegar nesse final aqui. Que é um final que ele tem peça menos, mas tem 3 peças pela peça. É uma posição que para mim é difícil avaliar. Eu acredito que eu não estou correndo muito risco, porque esse meu peão D3 sempre vai escravizar uma das peças dele. Eu coloco um bispo em D4, por exemplo. Mas, por outro lado, eu não sei se eu tenho chances de ganhar aqui também. Né? Ele tem esses 2 peões, ele pode um dia mobilizar essa maioria aqui também. Talvez esteja um pouco melhor aí, mas
Para mim, aqui a chance de empatar eu acho que já é grande. Tá? Eu não tenho certeza, mas certamente era a variante que ele devia ter jogado. E se capturar aqui de bispo, o segredo aqui é não capturar de torre, porque ele vai ficar com torre a menos, né? E captura de dama. Isso aqui que não é tão simples de analisar ou considerar, né? Claro, depois que você olha, fica fácil até analisar. Por exemplo, ele dá cheque. Aqui ele pode trazer essa outra torre. E aqui a gente tem uma posição meio difícil de avaliar isso daqui, né? Porque eu tenho dama, mas ele tem uma torre bispo e 3 peões. Por outro lado, eu tenho também um peão passado lá em E, né? Eu não sei se esse meu rei aqui vai ser caçado pelas torres ou se ele vai ajudar alguma coisa, né? As pretas. De qualquer jeito, isso é muito complicado fazer uma avaliação precisa aqui. Então, aqui ele tinha torre para F3 e a posição ela volta a ficar incerta, né? Mas ele estava com muito pouco tempo, ele capturou o peão e agora eu jogo bispo E5. Agora sim, aqui ele já não tem muitas opções, porque se ele voltar a dama para D2, eu tenho dama G3. Ameaçando dama H2, rei F2 e F por G2. Né? Além do que eu também, no futuro, né, eu ainda tenho uma torre dando sopa ali. Né? Então ele capturou. Agora jogo F2. E se rei H1, dama G3. Dando mate, né? Então ele capturou aqui primeiro, mas não vai evitar o mate, né? Rei H1, dama G3 e se cavalo F1, torre toma F1, seguido de mate. Ele abandonou aqui. E assim concluiu essa partida. Ele abandonou aqui, acho que um lance antes. Depois dama G3. Interessante. Bem bacana mostrar como você, durante a partida, conseguiu usar a preparação a seu favor, né? E conseguiu usar bastante temas aí de tanto estratégia quanto tático nesse final, que deixou uma partida bem complicada, bem complexa, a ponto de conseguir calcular tantas variantes, né, nesse pouco tempo. Né? Ficou muito interessante esse lado. Exatamente. O que eu fiquei contente foi com todos aqueles temas táticos, né? Claro que essas análises aqui, algumas, por exemplo, aquele mate em alguns, esse torre C7, esse aqui, na hora eu nem pensei, né? Eu quero lance mais preciso, ser análise computador, mas várias ideias de ataque aqui, de iniciativas G5 e G4, o F3 direto, foi coisas que eu encontrei no tabuleiro, que foram jogadas. Então, eu diria assim, eu fui bastante criativo naquele momento. Né? Embora, como eu falei, a linha como um todo, ela provavelmente não é muito correta. Né? Eu acho que o branco tem vantagem ali. Então, existem outros componentes aí, o componente surpresa, o componente de eu já ter jogado uma posição mais tática e nessa variante não ter conseguido uma boa posição. Né? Então, no todo, foi uma luta. Né? Eu fiquei muito contente com essa partida. Muito interessante, Veraldo. Agradecer você mais uma vez aí, trazendo ensinamento pra gente, talvez uma variante, ó, pode dizer, um pouco alternativa na Sveshnikov, não sei, uma linha, se é uma variante que tem um nome ou não, o Bispo G5, mas achei bem interessante você compartilhar isso com a gente, mais uma possibilidade de o pessoal quiser explorar essa abertura, quiser explorar as linhas, vai estar tudo na descrição do vídeo. Então, obrigado mais uma vez, Veraldo. Eu que agradeço a todos e até a próxima. Claro, então lembrando que toda sexta-feira temos aqui o vídeo com o grande mestre Veraldo Matsura, então não deixe de se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos aqui dessa série imperdível.
E também, galera, lembrando que nós estamos com a revista Xadrez Bem Brasileiro. Na descrição do vídeo tem mais informações sobre ela. Agradecer você que acompanhou a gente até aí. Deixar um forte abraço, fica com Deus, tenha uma ótima semana. E estamos aqui no nosso Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais.